Capítulo 8. Taylor. Correr. Era tudo que eu tinha em minha mente. Tinha que correr, sair dali. Correr, sair daquele lugar. O que era aquilo? Quando saí porta fora daquela casa, tudo o que eu senti foi puro medo. Aquele pânico que me consumiu assim que olhei para a frente e vi todos daquele lugar. Eles eram horrendos, feios, fedorentos. Eu queria vomitar. Em nome de Deus, o que eles eram? Eu tinha que me afastar deles, daquelas criaturas. Já não sentia mais meus pés, que estavam em volta de meias finas, que naquele momento já estavam cheias de lama e não protegiam nada meus pés. Eu, enfim, consegui diminuir os passos e parando a corrida. Quando olho para trás, já vejo que não era mais possível ver sinal algum daquela vila. Somente era visível uma grande campina, extremamente clara, com algumas cores de flores rosas crescendo na grama verde. Não tinha noção da distância que percorri, de onde estava, mas acreditei que fora longe o bastante, pois já estava anoitecendo. Já parava assim, totalmente sem fôlego, respirando e torcendo para não vomitar minhas tripas e coração. Meu pulmão estava ardendo, pedindo por uma calmaria. Eu encosto numa árvore solitária. E encosto em uma árvore solitária que estava perto do meu alcance. E tento absorver o que estava acontecendo. Quando observo minha mão, vejo que em lugar de uma pele clara, agora tinha somente uma negritude sem fim, como se eu estivesse enfiado a mão dentro de um balde de tinta de nanquim, e a pele absorveu toda aquela escuridão. Levo a mão ao começo do meu nariz para empurrar os meus óculos, como sempre faço. Porém, encontro o espaço vazio. Não estava usando as minhas velhas armações. Eu enxergava perfeitamente. Isso me deu um déjà vu do filme do Homem-Aranha, que apesar das circunstâncias, ter uma pequena noção de como Peter se sentiu naquele momento. Começo a observar todo o meu corpo, olhando dentro da roupa. Meus braços, cabelo, mãos, que passo pela minha cara, em tudo. Até mesmo lá embaixo. E vejo que eu estou parecendo usar uma fantasia, porém grudada em minha pele. Passo a mão pela minha cabeça, e não era novidade alguma que essa foi uma das piores dores de cabeça que já estava tendo em toda a minha vida, mesmo após usar drogas e até mesmo álcool. Talvez uma garrafa toda de vodka teria me fazido sentir uma ressaca mais leve do que a atual dor que sentia. Mas a novidade é que o pesadelo que antes tive não era um pesadelo, eu realmente tinha um chifre. Porra, eu tinha a merda de um chifre. Mas não era um par, era somente uma unidade que percorria todo o comprimento da minha cabeça. Parte de mim reza para isso ser uma alucinação de fato, pois isso não tem como ser real. Engulo saliva, tentando acalmar um pouco a minha sede, mas parecia que eu estava engolindo pregos. Eu não sabia o que estava acontecendo, até mesmo dentro de mim. Precisava de água. Como estava em uma campina, seria fácil encontrar alguma mina ou até mesmo um lago para que eu pudesse me embebedar. O ar em minha volta era quase que inexistente. Era como estar dentro de uma bolha, com uma sensação de calor absurda que percorria todo o meu nariz, e sem umidade, somente uma quietude sufocante. Fiquei parada, tentando recuperar o fôlego, respirando calmamente e pensando: está tudo bem. Não tinha noção alguma e parte de mim queria sentar e chorar em desespero. Mas tinha noção de que eu não poderia fazer aquilo. Alguma daquelas criaturas poderia vir atrás de mim. E somente pensar nisso fazia um grande arrepio percorrer a minha espinha e a pele que agora vestia. Por conta disso, começo a andar novamente, me desapoio da árvore e tento pensar em uma direção segura. Ao sul, eu sabia que não iria. Se fosse ao norte, poderia se tornar muito óbvio. Então, eu decido seguir a leste. Leste é bom. É até uma palavra bonita. Leste. Além, que é onde as estrelas nascem, o que indicava o oposto daquela vila. Depois de algum tempo andando,
A meia que eu usava já poderia ser jogada a escanteio com facilidade, porém a lama espessa que havia grudado nela anteriormente já estava completamente seca, a deixando mais grossa, mas somente volta do peito e da canela do meu pé. O solado que tinha estava úmido durante minha caminhada, apesar de não haver umidade naquele chão, nitidamente. Eu não tinha rumo, nem sequer sabia para onde eu devia seguir. Parecia que parte de mim só queria andar e andar até desaparecer. Já estava coberta de suor com aquele calor, sem nenhuma brisa, sem nenhum sinal de que aquilo tudo iria passar. Eu olhava para as estrelas sobre minha cabeça. Elas eram tão diferentes, não pareciam estrelas. Eram como se vagalumes piscassem, não muito longe dali, em um grande tecido pintado de preto. Algumas pareciam ter cores vermelhas e azuis, algumas eram amarelas. Mas nenhuma era real, uma esfera de plasma radioativa. Meu estômago já estava fundo e doía tanto que somente o ato de olhar para cima causava um desconforto em sua boca. Paro de andar para respirar um pouco mais e começo a sentir o suco gástrico dissolvendo as paredes do meu estômago. Me abaixo e levo a mão até a minha barriga, agora não muito mais volumosa, por conta de não conter nenhum tipo de alimento dentro dela. Fechando os olhos, parte de mim busca uma umidade e frieza, aquele clima quente. Não sabia quantos graus estava fazendo, mas realmente era quente como o inferno. Começo a respirar fundo, em busca de ar. Parecia tão rarefeito. Fecho meus olhos tentando me concentrar em buscar algum lugar tranquilo em minha mente. Tinha que haver algum lugar tranquilo dentro de mim. Respirei fundamente. Uma, duas, três. Quando eu senti algo diferente, uma umidade, como se eu respirasse numa noite fria de chuva, ou então neve. Abro meus olhos com pressa, cogitando o fato de que poderia ser algum lugar semelhante ao meu lar. Talvez talvez uma criatura estivesse me rondando. Eu não tinha nem sequer noção do que era aquele lugar. Sobrenome de Deus, sabe o que eu poderia estar perto de mim agora. Quando eu olho para o lado tentando buscar algo, somente conseguia ver que uma neblina densa se aproximava. Mas ao invés de uma neblina branca, era azul e rosa. Parecia fumaça de narguile pintada. Se mesclavam, pareciam cantar. Elas não se espalhavam, pareciam extremamente unidas. Em algo como um redemoinho de água. Pareciam estar se indicando algum caminho, pois elas começavam a vir até mim. Mas seu sinal não era visível, mas sim era apontando para uma direção. Será que deveria ser para onde eu devia seguir? Onde quer que esta neblina mágica me levaria, eu não sabia. Meu estômago roncou alto e neste instante eu senti um cheiro delicioso invadindo meu nariz. Era como asinhas de frango fritas de Nádia. Mas, mesmo sendo completamente insano, decidi seguir esta neblina colorida. Quem sabe onde me levaria? Talvez a casa de uma bruxa? Ou somente de uma família que vivia aos arredores? Eu não sabia. Começo a andar na direção daquela neblina, cujo ar agora era fresco, calmo, como o meu lar. As cores pareciam acalmar meu interior, mas logo o desespero ao olhar para trás e não observar mais a árvore que eu tinha me apoiado e muito menos algum lugar da campina em que eu tinha corrido. Era como se minha mente tivesse desligado e agora eu me via à frente de um caminho de ouro. Literalmente ouro. Eram tijolos enormes de ouro, colocados no chão enfileirados como um caminho dourado divino. Porém, não era somente isso que chamou minha atenção, e sim o que tinha à minha frente. Parecia que eu tinha morrido e estava indo para o paraíso. Uma floresta tão escura que durante o andar de noite era quase impossível de se ver alguma coisa. Mas ainda assim não era um lugar ruim. Na verdade, a floresta em si estava
recém começando a nascer flores novas. Todas elas estavam em tons de laranja e vermelho. Olhando para o lado, vejo o outro lado da floresta. Parecia não acabar. Não era possível ver seu fim, nem sequer o começo. Era como se dividisse dois lados de um único mundo, onde as folhas não chegavam nem sequer a ultrapassar um determinado limite, igual a uma parede. O cheiro de comida ficou ainda mais forte, meu estômago afundou em protesto. Não posso entrar aí estando de noite. Eu falo baixo. Ao terminar esta frase, um calor começa a bater em meu rosto e uma lufada de ar quente novamente. Porém, eu vejo o sol, que começou a nascer entre as árvores densas. Era um brilho que fazia com que cada uma daquelas folhas parecessem um espelho refletindo a pura luz, a luz de Deus. Realmente, eu acho que eu não estava bem, pois o simples fato de amanhecer já ter chegado me faz dar um passo para frente naquela floresta. Eu poderia estar morta, e aquele era o caminho dos céus. Uma brisa de ar quente em minhas costas me fez ir andando, me empurrando, mas não para frente, e sim para trás, como se me dissesse: fique longe. Por céus, este reino mágico, será que era o purgatório? Será que o caminho que vinha era o inferno e eu estava indo para o céu? Coloco um pé dentro daquela mata, ignorando aquele cântico que veio, que parecia crescer uma divisória invisível por fim, ao pisar das minhas meias imundas entre onde estava e para onde agora eu ia. Fui puxada para dentro daquela floresta com uma brutalidade, e as flores atrás de mim se fecham como uma porta. Eu estava indo para o céu. Porém, a visão dentro daquela mata de tons outonais, na verdade, era maravilhosa. A névoa que me chamou para dentro agora estava rodeando sobre meus pés, como se estivesse me recebendo, como se os anjos me recebessem. Parecia que estavam cantando um louvor. Olhando em minha volta, alguns galhos retos, alguns eram entortados, mas independentes eram todos encantadores. Não parecia ter defeito algum, pareciam que todos foram desenhados e moldados à magia. Começo a andar em direção àquele lugar curioso, finalmente tendo paz, pois eu estava em paz. Em meus movimentos que iam e vinham com aquela névoa colorida, com nasceres lindos, começaram a nascer lindos pontinhos verdes, que piscavam durante todo o meu caminho, e o amor parecia tilindrar como uma canção de uma alma. Sem reparar, eu comecei a andar novamente, seguindo aquele canto que me cercava, aquele coro angelical. Independente de onde eu estava agora, eu estava calma, segura, indiferente daquela casa estranha que eu vim. Andava sobre aqueles tijolos dourados, lindos, polidos, tijolos de ouro. Me sentia a verdadeira Dorothy, rodeada por aquela névoa, atordoada pelo cheiro de comida. Em determinado momento, eu comecei a ouvir pequenos risos, como se estivessem festejando algo. Olhem só! Disse uma pequena voz que começava a cantar aos meus pés, ouvindo. Fomos presenteados! Quando olho para o lado, vejo um pequeno ser de uma cor verde, com asas de canário da terra e com pés de galinha, longas e grandes. Todo o seu pequeno corpo era coberto de penas verdes, porém o seu rosto era semelhante de um passarinho, meio humano. O nariz era achatado, os olhos fundinhos e negros como ônix. Doce princesa, venha conosco, uma pequena criatura falou para mim, sorrindo, e então começaram a me puxar, começaram a me rodear, me presentear, parecendo me levar e me levantar do chão sem dificuldade alguma. Venha, vamos nos divertir. Algumas delas, com as pontas de seus dedos dos pés e as mãos, com mãos tão miudinhas, parecendo patinhas de ratinhos. Elas começavam a me fazer andar ainda mais, ou flutuar, por assim dizer.
Além de mim, do início daquela floresta, parecia não ter mais nada em diante do meu caminho de tijolos dourados feitos de ouro. Quando me dou conta, já estou no que parecia ser um grande lago de tom azul cristalino. O chão era coberto de uma grama vermelha que levantava um perfume ainda mais atraente, ainda melhor que comida. Aquela névoa que me cercava anteriormente, me chamando para aquele lindo lugar, me rodeava completamente. Poderia ser a casa daqueles seres? Anjos não eram diferentes? Elas moravam ali. Se realmente aquele lugar era seu lar, eu adoraria ficar com elas para sempre. Era tão iluminado, encantador. Era o lugar mais lindo que já vi em toda a minha vida. Os tons de vermelho, laranja, amarelo, mesclados de azul, verde e rosa. Era algo que eu não conseguia descrever. Quando eu reparei, algumas delas colocaram-me sentadas no chão. Começaram a me trazer o que parecia ser bandejas de frutas e sementes, e eu com muita fome, até aquele período aceito de bom grado. No céu não havia carne, infelizmente. As bandejas grandes, eu admito que comi feliz até o último grão de aveia que tinha, que igualmente fora me servido novamente. Eu me senti tão saciada e feliz. Elas começaram a cantar uma música alegre, me convidando para dançar com elas. Me seguraram novamente pelos dedos e me puxaram para perto daquele lago que rodeava novamente, me fazendo começar a flutuar. Eu rodeava, rodava, dançava, movendo meus pés com elas, aquelas pequenas fadas que riam sem parar com aquela música que preenchia meu ouvido. Me fazia sentir como se eu tivesse acabado de beber um vinho. Fiquei leve, doce, com aquelas pequenas fadas. Tudo era mágico. O céu era mágico. Parecia que minha aura agora estava completamente rosa, uma bolha de puro e lindo rosa cintilante. Me sentia tão em paz quando eu reparei que realmente eu flutuava no meio daquele lago. Eu queria me abaixar e beber daquelas águas. Porém, quando eu olhei, vi que aquele lago parecia não sequer ter fim. Não conseguia ver nada além do que era um grande buraco negro azulado. Porém, mesmo vivendo aquela imensidão azul, eu não senti medo. Na verdade, eu queria entrar naquela plenitude, naquela linda água azul e escura. Olhando em volta, reparei que algumas das fadas pareciam estar mudando o rumo das suas danças. Onde algumas delas estavam ao meu lado, agora pareciam estar para o alto, descendo e vindo. É quando estavam prestes a colidir com o meu corpo, elas me lançavam novamente para cima. E eu ia com elas dançavam sobre mim. Quando reparo, meus pés tocam a superfície daquela água. Foi empurrada e nem sequer vi. Fazia com que meus pés relaxavam. Aquela água parecia que fazia absorver toda aquela negatividade que eu tinha absorvido anteriormente. Naquele lugar com seres estranhos. Parte daquela água começou a fluir para cima. A água ficou frente a frente comigo e tomou uma forma de mulher, a forma de Mondina. Olhando atentamente para ela, era possível ver que no meio tinha um ventre. Era como uma onda de luz que piscava, semelhante às fadas. Nossa, princesa, Disse a Ondina. agradecemos a gentileza que fez em seguir o caminho para o nosso lar. Sua mão em forma de água tocou minha bochecha. Era quente, como água recém-preparada para um chá. Não sabe a honra que é para nós fadas termos você conosco. Esperamos que goste da nossa vila. Você é linda, foi a primeira coisa que falei para aquela criatura. Eu sou a mãe dessas fadas. Disse ela com um gesto para todas aquelas pequenas criaturas que dançavam perto da Ondina, felizes. Eu as alimento, as gero. Sou a mãe d'água. Em Gaia, fazem oferendas para mim em mares, lagos,
danças, entre outras formas. A Undina, que agora toca suas duas mãos em sua bochecha. O tempo em nossa vila é lento. Creio que terei mais tempo para me apresentar do que aquela terra amaldiçoada de que veio. Ela leva a mão até seu ventre, que pulsava um brilho azulado. Espero que possa nos salvar, princesa. Você é nossa esperança. Você tem um nome? Eu pergunto, baixa e rouca. Meu nome é Hillier. Disse a Undina. Parece com sede, criança. Gostaria de tomar um pouco de água, minha princesa. Quando abri a minha boca para falar, senti que um de seus dedos frios cutucou minha coluna. Parecia uma onda. Eu admito que sem querer dizer. Porém, nada estava fazendo muito sentido naquele momento, mas eu não ligava. Aquela unha afundou em mim, em minha carne. Não estou com sede, Hillier. Agradeço sua oferta. A unha afundou ainda mais em minhas costas, porém suavizou o toque, indo embora com um leve arranhão. Como desejar, princesa? Hillier, com os olhos tocados naquela ondina que brilhavam, você poderia me colocar no chão novamente? Eu tenho medo de altura. Dou uma pequena risada no fim, porém a ondina dá um sorriso meio sem graça e desconfortável. Sinto muito, princesa, mas estou presa neste lago. Ela olha para baixo e completa. Se colocá-la na terra, não conseguirá me ouvir ou me ver. Tenho algo a pedir a você. Minha floresta está morrendo, as proteções estão baixas e eu e minhas filhas estamos com fome. Começo a sentir algo percorrendo a minha espinha vertebral, como se estivesse passando uma lâmina afiada por toda a minha coluna e me preparando e apontada para a minha lombar, pronta para me matar. Vocês precisam de comida? Quando eu voltar ao mundo humano, eu prometo fazer diversas oferendas-lhes. Hillier, quando Não, sua voz sai entrecortada como se gritasse debaixo d'água. oferendam e alimentos humanos não saciam nossa fome, princesa. Bom, eu posso tentar, mas antes que eu possa completar a frase, a mão de Hillier tampa minha boca e que ao mesmo instante paro de falar para não beber aquela água. Eu a fecho com força. Não queremos comida humana, princesa. Ela olha-me com atenção. Preciso alimentar minhas filhas com sangue. Sinto meu estômago revirar, pois quando olho para baixo, reparo que Hillier me envolveu sem que eu notasse com a água até a minha cintura. Mesmo semi-submersa com as roupas, elas não estavam molhadas. Nem mesmo minha pele era semelhante a estar dentro de um saco de ar dentro da água. Sinto muito, princesa, porém estamos morrendo de fome. Seu sangue poderá nos manter viva por mais tempo. Sangue de qualquer ser que entra nesta floresta não é o bastante. Hiller segura meus braços com os seus e me prende ainda mais sobre suas águas mornas e profundas. Eu realmente sinto muito. Hiller, olho para Undina e vejo que ela faz com que todas as fadas que antes dançavam agora estavam girando à nossa volta, principalmente a minha, quando agora, enfim, entendia. Porque me tratavam bem anteriormente, era pelo simples fato de que eu era a porra de um banquete de sangue para essas criaturas. Quando fecho meus olhos e tento evitar de chorar, quando sinto algo começando a morder meu corpo completamente. Pareciam várias vespas de cavalos gigantes mordendo-me.
A água que antes era cristalina, que me cercava, morna, agora estava cercada de vermelho. Porém, não era um vermelho qualquer, era um preto, preto avermelhado. Sinto as lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas e meu choro que se acumulava na garganta. A Undina se aproxima para beijar minhas lágrimas, as tomando, enquanto suas fadas me bebiam. Eu realmente prefiro morrer mesmo. Pelo menos irei realmente saber se o céu se assemelhava àquele inferno. Pelo menos, mesmo assim, eu sairia deste mundo, desta alucinação, ou seja lá onde quer que eu estivesse. Abaixo minha cabeça e vejo que imerso sobre aquela água azul pintada de preto, estava agora o que fluía para a dança e para o ventre de Hilliard. Como núcleo de vida sem fim, as fadias estavam cheias do meu sangue em seu estômago. Conseguia ver como se fossem mosquitos que bebiam de mim. Olho para Hiller e digo baixo: por favor, me mata. A Undina se afasta e me olha com choque, mas atenção. Ela dá um sorriso e vejo que até mesmo seus dentes eram feitos de água. Mesmo com um triste aceno, ela diz que sim, com a cabeça de água. Somente segura minha cintura com a parte de baixo de suas mãos, que agora me consumia por completo, me fazendo me sentir aninhada. Era como uma forma tranquila de morrer. A julgar pelas circunstâncias, eu fecho os olhos e somente imploro mentalmente para mais nada a não ser a minha morte. Começo a sentir as mordidas das fadas ainda mais forte e meu corpo começa a ficar mais fraco. Sentia que minha vida estava sendo tirada de mim. Rapidamente, aquilo me trouxe um mistifório de sentimentos, mas enfim, plenitude. Porém, antes que eu consiga chegar naquela última luz, uma profunda escuridão me consome e eu acreditei que era a morte, enfim, me dando um olá. Mas era quente, suave, como as águas de Hiller anteriormente. Quando eu abro os meus olhos, eu reparo que não era a morte. Era 1000 vezes pior. Era um palco de um holofote sobre minha cabeça, como uma única luz. Será que agora eu estava sendo levada para aquela luz do fim do túnel? Uma imensidão negra sem fim, diferente de algo que eu já tinha visto, até mesmo nas minhas quase encontros com a morte. Parecia estar num quarto escuro, mas não durou muito, pois logo reparei que minha cabeça agora estava sob a luz e que de alguma forma, mais uma vez, eu estava na divisa daquela floresta. Não havia mais nevoeiro, não havia mais fadas, não havia mais cor. A divisa daquela floresta era nem sequer em tons outonais, e sim uma floresta de terror, completamente curvada, sem vida. O caminho de ossos dourados, feitos anteriormente de ouro, agora não passavam de óleo de tijolos quebrados e imundos, em tons brancos e empoeirados, cheios de sangue e terra.